3 sinais de que você tá fazendo a escolha certa. Escolher a pessoa certa não é uma decisão fácil. E fazer amizade é de extrema importância justamente para que você conheça a pessoa antes de se envolver e se machucar. Mas o namoro também é essencial para que a gente possa observar alguns sinais e ter uma ideia de como seria o casamento com aquela pessoa. E hoje eu vou te contar 3 sinais que é de extrema importância para você observar na pessoa que você não pode ignorar. Primeiro sinal: se você é homem, observe como ela trata o pai dela. E se você é mulher, observe como ele trata a mãe dele. Sim, isso que nós ouvimos falar por aí tem muito a ver, tem muita relação. Porque a esposa, no caso comparando com a mãe, né? A esposa, ela acaba fazendo um papel muito parecido com o da mãe no casamento. Porque ela faz o que a mãe fazia na casa, que é cuidar da casa, cuidar da família. E homens são mais imaturos que as mulheres. Então, a gente com esse instinto maternal, a gente acaba dando uma de mãe até dos nossos maridos. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Mas isso é outro assunto, é assunto para o canal Virei Mãe Dona de Casa. Hoje eu quero falar sobre essa questão de a gente observar. Se o rapaz ele trata a mãe de uma forma gentil, ele é educado, cuidadoso, amoroso, carinhoso, ele trata a mãe bem, ele vai te tratar bem também. A chance de ele te tratar bem é muito grande. Mas se ele é agressivo, violento, trata a mãe dele de uma forma ruim, não ajuda em casa, olha, dificilmente ele vai te tratar bem. Por mais que ele se apaixone e tudo mais, no dia a dia, de forma inconsciente, a gente acaba agindo com o nosso cônjuge da maneira como a gente agia com os nossos pais. Então, é um sinal de extrema importância. Observe a maneira como ele trata a mãe dele. E você, homem, observe como é o relacionamento dessa moça com o pai dela. Porque se ela é submissa, se ela responde, ela é rebelde, se ela tem respeito por ele, como que é esse relacionamento? Só que tem um porém aí. Eu vou falar por mim, dar o meu exemplo. Isso vale tanto pro homem quanto pra mulher. Eu sempre tive um relacionamento meio difícil com meu pai. E a nossa família é muito fria, muito fechada. Então isso já é uma coisa que vem de família e eu acabei herdando. Então eu nunca tive aquele bom relacionamento com meu pai, de ser carinhosa, de conversar. A gente sempre foi meio frio um com o outro, mas porque ele é assim e eu também acabei ficando assim, então a gente meio que criou um bloqueio. Não significa que eu não respeito ele, que eu não amo e vice-versa. Mas a gente sempre teve uma dificuldade no nosso relacionamento. Então essa sempre foi uma preocupação minha. Se o rapaz que estivesse interessado em mim fosse, no caso o Bruno, né, meu marido, se ele fosse observar essa questão, meu relacionamento com meu pai, ele ia ver que não era um bom relacionamento. E aí eu tinha medo de ele desistir de mim. Por isso, quando eu conheci ele, a gente foi conversando, isso foi uma coisa que eu sempre deixei claro, eu sempre conversei com ele. O relacionamento que eu tinha com meu pai, porque eu não queria que ele achasse que seria assim com ele também. E com certeza é bem diferente. Eu nunca fui super carinhosa com meu pai, mas com o Bruno eu sou. Tem casos que a gente vê que tem toda uma história por trás, então não dá pra levar assim 100% ao pé da letra. Mas a gente tem que observar sim, e no caso se você observa essa falha no relacionamento do rapaz com a mãe ou da moça com o pai, tenta ver o contexto, tenta ver o passado da pessoa, ver se teve algum problema ali, se eles têm algum problema de relacionamento. Enfim, analisa o contexto para depois você tirar suas conclusões. Agora, se nunca teve problema nenhum, sempre foi, os pais sempre trataram super bem e tudo mais, mas a pessoa é que é o problema, então aí observe, abre o olho. E outra coisa também, no caso da mulher, observe se ela ajuda a mãe em casa, se ela faz as coisas ou se ela é mais preguiçosa, não tá nem aí pra nada, não se importa. Porque muito provavelmente, se ela não tem essa vida mais ativa dentro de casa,
No casamento vai ser um pouco mais difícil. E eu também falo por mim, porque a minha mãe sempre foi aquela mãe de fazer tudo. Às vezes ela até pedia, faz isso pra mim e tal, só que eu esquecia, demorava pra fazer, aí ela ia lá e fazia. E eu acabava não fazendo. Então, nesse sentido, eu sempre tive muita dificuldade. Sempre tive muita dificuldade pra cozinhar, nunca me dediquei tanto. Por mais que eu buscasse isso, eu gosto muito de mexer no computador, criar conteúdo, sempre gostei. Então eu preferia, era muito mais cômodo pra mim. Então eu preferia ficar muito mais lá atrás do computador fazendo as minhas coisas do que ajudar minha mãe. Ou às vezes eu até ia ajudar, mas acabava esquecendo porque eu tava tão centrada no que eu tava fazendo que eu deixava essas coisas de lado. Então esse foi um ponto falho na minha vida. Eu nunca tive esse lado meio prendado, sempre tive muita dificuldade. E hoje no casamento eu sofro com isso, porque eu casei, tava me adaptando à rotina de casada, aprendendo a cozinhar, aprendendo a fazer as coisas. Aí engravidei. E aí quando a gente tem filho, aí que complica, porque o que você não aprendeu antes vai ser difícil aprender com um filho, porque o filho, ele demanda muito da gente. Então, agora, olha o que acumulou na minha vida. Além de eu ter que me adaptar à rotina de casada, lembrando que eu sempre odiei rotina, então mais uma coisa para eu me adaptar. Além de eu ter que me adaptar à rotina de casada, às tarefas de casa, à vida de casada, eu tenho que me adaptar à vida de mãe. Então, fazer tudo isso ao mesmo tempo é complicado, é difícil. Fora que a nossa energia ela vai pro esgoto, então aí tem uma hora que a gente surta, a gente realmente não tem energia pra nada, e às vezes não é preguiça, é porque realmente é cansativo. Então, observe isso. Se eu tivesse antes uma vida mais ativa dentro assim de casa, como dona de casa, se eu ajudasse mais a minha mãe, se eu fosse mais prendada, hoje eu não teria essa dificuldade. E no caso dos homens, observe se ele é um homem esforçado, trabalhador, se ele ajuda financeiramente em casa, ou às vezes a pessoa não tem condições de ajudar financeiramente, mas ela ajuda no que pode. Você vê que é um homem que ele não fica ali acomodado, os pais sustentando e ele não quer saber de estudar, não quer saber de trabalhar, não quer saber de nada, só quer saber de ficar ali, de sair. Observe essas coisas também, porque isso diz muito sobre a pessoa. E não é por mal, gente. Às vezes a gente faz essas coisas por alguma dificuldade, de forma inconsciente. Só que o que acontece é que isso vai interferir no casamento. O que você é hoje na sua vida de solteiro dentro de casa, você vai ser no casamento também. Vai mudar uma coisa ou outra, você vai amadurecer? Sim, mas é difícil mudar e tem coisas que levam muito tempo, é um processo. Eu tô nesse processo há 3 anos e ainda tô longe, hein? Tô longe de chegar naquele ponto de mulher virtuosa mesmo. Pensem bem nisso, abram o olho. Ó, fiquei 10 minutos falando só do primeiro ponto, pra vocês verem como é importante. Praticamente 10 minutos falando só disso. Segundo ponto, esse também é de extrema importância. Gentileza. Observe se essa pessoa é gentil. Desde o porteiro até o chefe, do morador de rua ao presidente, não importa quem é a pessoa, quem é gentil de verdade é gentil com todos, sempre que possível. Gentileza é uma característica extremamente importante, principalmente no casamento. E principalmente para as mulheres. Homens, mulheres gostam de homens gentis. Tá em falta hoje em dia. E essa qualidade é de extrema importância. Vou dar um exemplo muito simples que aconteceu hoje. Eu tava tomando café na casa da minha sogra e o Bruno queria comer uma bolacha com Nutella e eu também queria. Nós dois ao mesmo tempo. Aí a minha sogra passou a faca pra ele e eu achei que ele ia pegar a faca e dar pra mim primeiro pra eu passar. E depois ele ia passar na bolacha dele. Só que ele não fez isso. Ele pegou a bolacha dele, passou Nutella e eu fiquei pensando... casamentos, homens mudam. O Bruno sempre foi muito gentil. Ele sempre foi muito cavalheiro nesse sentido. E quando ele tem esse tipo de atitude, eu estranho, porque não é do feitio dele. Mas aí, pra minha surpresa, o que ele fez? Ele passou Nutella na bolacha e em vez de comer, ele me deu.
e pegou a minha bolacha, passou pra ele comer. Ou seja, ele pensou em mim primeiro. Então, esse tipo de coisa é uma coisa boba. Mas olha como eu não falei nada pra ele. E eu não ia falar também. Mas eu observei. E essas coisas a gente vai só anotando, a gente vai só contando. E pra mulher, esse tipo de coisa pega. E pega muito. Então, homens, sejam gentis. E mulheres também. A gente tem que se valorizar. Esse negócio de empoderamento feminino e tudo mais. Mas gentileza, né, gente? Não custa. E é ser gentil com todo mundo. Não só com o sexo oposto. Com todo mundo. Gentileza demonstra muito amor e muita pureza no coração. Porque significa que você se preocupa com o próximo. Você não precisa ser gentil, mas você faz questão. Porque você sabe que aquilo vai fazer bem pra pessoa. E terceiro sinal, compreensão. Observe se essa pessoa é uma pessoa compreensiva. Gente, compreensão é uma característica crucial no casamento. Porque a gente passa por muitas coisas. E mais uma vez eu vou usar o meu exemplo. A Lana tá com 1 ano, minha bebê. E a gente ainda tá se adaptando como pais, né? Não é fácil cuidar de um filho, principalmente quando a mãe amamenta no peito. Demanda muito. Às vezes, que nem no caso da Lana. A Lana ainda acorda à noite, ela só dorme no peito. Só que enquanto ela tá mamando, às vezes ela mama só um pouquinho, por alguns minutos. Às vezes ela fica meia hora, 40 minutos mamando. Porque não é só por fome, é por vários motivos que o bebê mama. E aí, às vezes, eu fico com o braço todo molhado de suor da Lana. Cabecinha dela que fica transpirando. Às vezes eu tô com dor, eu direto acordo com muita dor aqui, porque eu amamento às vezes deitada, na maioria das vezes, quando de noite, né, eu amamento deitado, então eu fico com o braço assim aberto. Às vezes eu pego no sono e ela fica do meu lado e, enfim, 10 minutos que eu ficar assim com o braço, às vezes acaba doendo. Então, tem muitas situações assim que vão pegando a gente e que é difícil. E aí, por conta dessas coisas, eu acabo dormindo muito mal, é desconfortável, não relaxo, não descanso direito, e aí o dia não rende, eu fico com pouca energia, e às vezes tem uma louça pra lavar e ao invés de lavar a louça, eu priorizo editar um vídeo, por exemplo, que é mais fácil, porque eu preciso fazer e eu tô ali sentada. A Lana, eu consigo cuidar dela normal, mas eu tô ali sentada, não tô fazendo esforço. Se o Bruno não fosse uma pessoa compreensiva, ele ia me julgar por isso e não ia aceitar. A louça tá ali pra lavar e você fica aí sentada com a bunda no sofá? Tem homem que é assim. Às vezes eu deixo de fazer algum serviço em casa porque eu tô muito cansada, muito esgotada. E claro que eu quero manter a casa limpa, organizada, só que às vezes é muito cansativo. Então, se eu não tivesse um marido compreensivo, a gente ia brigar muito, a gente ia ter muitos conflitos. Compreensão é crucial no casamento. Outro exemplo, a questão de sexo no casamento. Quando a gente namora, a gente tem problema, a gente fica sendo tentado ali pra não fazer. Então a gente tem que lutar contra os nossos desejos pra não fazer antes do casamento. E quando a gente casa, gente, isso é a mais pura realidade. Quando a gente casa, o que muda é que você tem ali, você pode fazer todo dia, a hora que você quiser, só que a gente tá vivendo a nossa vida, o dia a dia. Então a gente tá geralmente cansado, tem um monte de coisa pra fazer. E quando tem um tempo a gente quer dormir, quer descansar, quer fazer alguma outra coisa. E aí por isso que tem muito essa coisa de que essas brincadeiras, zoeira de que depois do casamento é pecado não fazer sexo e que as pessoas não querem mais fazer sexo. Não é que não querem, mas é que o ritmo é diferente. No caso de um casal que tenha problemas com relação a isso, a mulher que tá sempre muito cansada, não quer fazer, mas aí ela precisa ser compreensiva. Ela não quero fazer, tô exausta. O homem tem uma necessidade maior do que a mulher. E aí ela pensa, mas o meu marido, ele precisa fazer. Porque se ele não fizer, a chance de ele ser tentado de outras formas é muito grande. E se a gente não fizer nada, a gente se desconecta. A gente vai brigar, a gente vai ter conflitos. Então, eu vou ser compreensiva, vou abrir mão, vou renunciar para que a gente se conecte mais, para fazer ele feliz. E eu sei que eu vou ficar cansada, mas depois eu descanso.
Tá entendendo? São várias situações no dia a dia que parece que não, mas afetam demais. Então, compreensão no casamento e que tem a ver com empatia também são características extremamente fundamentais. Então veja se essa pessoa é uma pessoa compreensiva, se ela não é egoísta, porque se ela for egoísta, aí você tem um grande problema. Você talvez viva um casamento bem solitário e não é isso que você quer. Então, se a pessoa é assim, se você começa a observar uma pessoa egoísta, uma pessoa que maltrata os pais, uma pessoa que não parece ser muito esforçada, fuja. Fuja, porque a chance de ela mudar é muito pequena. Ela não vai mudar por você, ela não vai mudar por ninguém. Se ela mudar por ela e por Deus, e se ela não mudou até agora, quando que ela vai mudar? Ela vai ter que mudar aos poucos, porque a vida vai mostrar pra ela que ela vai ter que mudar. Então, cuidado com isso, gente. Observem esses sinais. Claro que você não vai basear a sua escolha toda somente nesses 3 sinais. Por isso, eu vou deixar aqui no final do vídeo uma playlist e outros vídeos com sugestões de outros vídeos que eu falo sobre esses sinais, sobre outros sinais, para que você aprenda a fazer uma escolha certa. E se você quer aprender a fazer a escolha certa e ter um relacionamento saudável, você precisa conhecer o meu livro, porque nele eu te mostro o caminho que você tem que percorrer para aprender a fazer uma escolha certa na vida sentimental e ainda ter a bênção de Deus na sua escolha e acelerar o seu tempo de espera. Agora eu te peguei, agora você já vai lá correndo comprar, né? Só te falar, acelerar o seu tempo de espera, você já foi lá e comprou uns 20, né? Tenho certeza. E é isso mesmo, vai lá, compra uns 20, abençoa seus amigos, porque, gente, sério, isso aqui vai mudar a sua visão do tempo de espera. E se você seguir o que tá aqui, se você aprender a entender o que eu tô falando aqui, mulher, homem, sua promessa vai chegar, ó, rapidinho, te garanto. Depois você vem aqui e conta o seu testemunho. Vai lá, o link tá aqui embaixo.